Bom, pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo e hoje estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E na aula de hoje a gente vai falar sobre algo muito básico no português que está presente no nosso dia a dia o tempo todo, uma pergunta super básica que a gente tem que fazer. Você tem certeza? Você tem certeza disso, do que você está falando? E aí, você sabe fazer essa pergunta em hebraico? Ou você sabe dizer eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que aconteceu isso. Eu sei disso. Eu tenho certeza. Então, você sabe falar isso em hebraico? Não sabe? Então, no vídeo de hoje você vai aprender como dizer eu tenho certeza ou você perguntar você tem certeza? Pra gente começar a aprender sobre como a gente pode falar essa frase simples, básica em português, em qualquer idioma, a gente vai conhecer esse choras, né? Lembra lá no vídeo que a gente tem aqui no canal, que inclusive é um dos mais assistidos, que o pessoal gostou bastante quando eu expliquei como é que funciona, como é que é o choras, né? A ideia do choras. Se você quiser entender um pouquinho mais, volta lá nesse vídeo, onde a gente fala exclusivamente sobre choras, para que ele serve, como é que qual a ideia do choras, como é que funciona no hebraico. Então, a gente hoje vai falar sobre um choras muito especial em hebraico, que ele dá origem a verbos diferentes e palavras diferentes. Está falando desse choras aqui, ó, com essas 3 letrinhas. O vet, ou bet, o tet e o het, né? Interessante, né? As 3 letras. Vet, ou bet, o tet e o het. Agora, olhando bem para essas 3 letrinhas, para esse choras específico aqui que a gente vai falar sobre ele hoje, você conhece esse choras? Não conhece, não? Então, esse choras aqui, eu vou te dar exemplo de 3 verbos que, a partir desse choras aqui, ele forma palavras que, assim, elas têm uma relação entre si, né? É como eu falei lá naquele vídeo sobre choras, né? O choras, geralmente, ele dá origem a diversas palavras. E que ele dá origem a palavras que muitas das vezes, na maioria das vezes, ele vai formar palavras que existem correlação, ou seja, existem uma ligação de sentido, de significado entre elas. Pode acontecer casos em que isso não vai acontecer, né? Não vai ter uma relação entre as palavras, mas as palavras vão ter o mesmo choras. Só que, na maioria das vezes, isso vai acontecer. Então, esse choras que a gente está vendo aqui, ele vai formar 3 verbos e várias palavras que elas têm um sentido de significado parecido, que se ligam, né? Uma essência parecida. Então, vamos ver agora os 3 primeiros verbos que a gente pode formar com essas 3 letrinhas aqui, com esses choras, e a gente já vai entender o que a gente está querendo dizer, que tem a ver com o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos ver? O primeiro verbo que a gente pode formar com esses choras é o verbo livtoar. Livtoar. Livtoar, né? O to é a sílaba mais forte. Livtoar. Esse verbo, repare que as 3 letras do nosso choras está dentro dele, né? O bet, o tet e o het. Então, esse verbo, ele tem o significado de confiar. Quando você está querendo dizer que confia em alguém, em alguma coisa, você vai utilizar esse verbo. Agora, o segundo verbo que a gente pode formar, né, com essa mesma família de letras é o verbo lehavtiar. Lehavtiar, né? O ti é a sílaba mais forte. Lehavtiar. Esse verbo significa prometer, tá? Prometer. Você eu prometo. Então você vai utilizar esse verbo. O outro verbo que a gente pode formar com esse mesmo choras é o levater. Levater. O levater, ele significa assegurar, né? Você garantir, assegurar, garantir. Então,
Veja que esses 3 verbos significam confiar, prometer, assegurar ou garantir. Veja que os 3 carregam o mesmo choras. Os 3 pertencem a prédios, né, em hebraico, que a gente já falou aqui também no vídeo sobre o canal, sobre os verbos no hebraico, né, que os prédios, né, que pertencem aos verbos. Esses 3 verbos pertencem a prédios diferentes, mas eles têm uma relação de significado, em significados super importantes. São verbos muito de extremo significado, porque você falar que confia em alguém, ou que você está fazendo uma promessa, ou você está garantindo alguma coisa, é algo muito intenso, é algo assim de suma importância. Aí você pode pensar, mas o que esses 3 têm a ver? Gente, tudo a ver. Confiança, prometer, garantir ou assegurar. Então, os 3 verbos, eles carregam o mesmo choras e têm significados super importantes. Além dessas três palavras, esses 3 verbos, a gente pode formar palavras, substantivos e adjetivos também com essa mesmo choras. A gente pode formar com esse mesmo choras a palavra bitachon. Bitachon. Bitachon é segurança. Olha só, vai juntando os significados aí e vai vendo que há sim uma relação entre eles, né? Eles se correspondem, eles se ligam, né? Eles são similares, eles têm uma essência parecida. Então a gente forma a palavra bitachon, né? Segurança. Outra palavra que a gente pode formar com esse mesmo choras, que é uma expressão que inclusive você deve ter ouvido muito, né, em hebraico, que é uma expressão equivalente ao que a gente tem no português, que se diz quando você pergunta, mas é claro que eu vou, tipo assim, essa expressão quando alguém fala alguma coisa pra você, mas é claro isso, claro aquilo. Em hebraico a gente tem uma expressão equivalente, que é a palavra betar. Essa palavra simples é uma palavra que é mais utilizada num contexto assim informal, né? É como no português, é uma expressão, pode ser uma gíria até. Então, betar, claro, né? A pessoa fala alguma coisa e você fala betar, claro. Veja que as 3 letras são as mesmas, é tipo uma confirmação. É tipo você está assegurando a pessoa de tal coisa. Ela te pergunta, você vai comigo naquela festa? E você diz, betar, claro que vou. Então você está confirmando, você está assegurando para aquela pessoa que você vai, ou seja, você está confirmando. Então veja que os significados estão se ligando. Agora a gente vai chegar na questão da palavra que a gente vai usar no nosso vídeo de hoje, que é a palavra batuar, que é o masculino, e bituchá, né? O B é bem rapidinho, bituchá, que é o feminino. E essas 2 palavras que nós vamos utilizar para formar a frase eu tenho certeza ou você tem certeza. Então vamos ver agora como é que ficaria isso numa frase. Na frase simples, Ani batuach. Aqui um homem falando, Ani batuach. Então essa frase pode ser traduzida da seguinte forma: eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Agora, se fosse uma mulher falando a mesma frase, Ani bituchá, ou seja, significa a mesma coisa, só que muda a palavra um pouquinho. Ani bituchá, ou seja, eu tenho certeza. Aqui, no caso, é uma mulher afirmando, eu tenho certeza. Agora vamos ver um exemplo de frase onde a gente pode fazer uma pergunta e onde a gente pode responder com essas 2 formas que a gente acabou de aprender. Ani batuach
e ani batuha. Então, na frase, ata batuach sheata yachol la'asot et ze? Ata batuach sheata yachol la'asot et ze? Então, nessa pergunta aqui, ele está perguntando, você tem certeza que pode fazer isso? É uma pergunta utilizando o batuach. Ou seja, você tem certeza que você pode fazer isso? Né? Pode fazer isso? Então, essa pergunta aqui é um exemplo de como a gente pode usar o batuach para fazer uma pergunta e não apenas uma afirmação, né? Porque a gente lá primeiro aprendeu a como é que a gente afirma que tem certeza. Mas agora a gente está vendo como a gente pode usar o batuach dentro de uma pergunta. Então, você pode perguntar para a pessoa se ela tem certeza daquilo. Ata batuach sheata yachol la'asot et ze? Você tem certeza que pode fazer isso? Então, uma pergunta. E ele pode responder com a mesma coisa que a gente já aprendeu anteriormente. Ele vai garantir para a pessoa que ele tem certeza. Então, ele pode simplesmente responder ani batuach, ou seja, eu tenho certeza. A pessoa perguntou se ele tinha certeza e ele responde ani batuach, eu tenho certeza. Agora, como é que a gente faz essa mesma pergunta só que para uma mulher? Então vai ficar assim: at bitucha she'at yachola la'asot ze? Então, ó, tudo vai para o feminino. At bitucha she'at yachola la'asot ze? Ou seja, você tem certeza que você pode fazer isso? A frase não muda para o português, para a gente aqui. A frase não muda, ela permanece a mesma, né? O sentido, o significado, a tradução. Mas no hebraico tudo vai para o feminino. Então, at bitucha, feminino. She'at yachola, pode, la'asot et ze. Então, eu estou perguntando para uma mulher agora se ela tem certeza que ela pode fazer isso. E ela, como a gente, no caso do homem, como a gente viu, ela também pode responder eu tenho certeza, só que na voz dela. Então, ela vai dizer ani bitucha. Ela pode simplesmente dizer eu tenho certeza, mas aí ela, ao invés de dizer ani batuach, que é o masculino, ela vai dizer o feminino, ani bitucha. Você tem certeza que você aprendeu hoje? Que você aprendeu comigo aqui rapidinho, nessa mini aula curtinha? Como você pode dizer eu tenho certeza em hebraico? Então vamos recapitular. Se você for um homem e quiser dizer eu tenho certeza, você vai dizer ani batuach. Ani batuach. Se você for mulher e quiser dizer a mesma coisa, eu tenho certeza, você vai falar ani batucha. E baseado nos exemplos que a gente viu de perguntas, você também pode encaixar essas duas palavras, né? A sua versão masculina, a sua versão feminina, para fazer uma pergunta. Ou você simplesmente pode utilizar essa pequena palavra aqui, essas duas palavras, né, o pronome e o batuach ou bitucha, para fazer uma pergunta. Por exemplo, você vai perguntar para um homem. Se ele tem certeza, você só vai perguntar: ata batuach? Vocês têm certeza disso? Né? Ata batuach? Você tem certeza? Então é só você mudar a entonação do que você está falando. Você falar no sentido de pergunta: ata batuach? Se fosse uma mulher: at bitucha? Você tem certeza? Então é só você mudar a sua expressão e mudar a entonação. Você não sair do campo da afirmação e fazer uma pergunta. Então você vai dar essa ênfase de pergunta. Então, vê como é que um simples choras, vamos botar aqui o choras de novo, né? O bet, vet, né? O tet e o het. Essa família de letrinhas aqui, esse grupinho, esses choras, ele pode formar quantas palavras a gente viu aqui? Aqueles verbos, aquele substantivo, e pode formar essas duas palavras que elas são utilizadas para certeza, né? Então veja a relação de significados, né? A gente viu prometer, garantir, confiar, segurança, né? O betar, que é a expressão para você dizer claro que sim.
E essas palavras, certeza, né, o batur, baturra, são para você montar a expressão, eu tenho certeza, ou você tem certeza. Então, olha que legal como a gente vê como é que o hebraico se constrói, como que um trio, né, de letras podem formar diferentes significados, diferentes palavras e ser aplicado em diferentes contextos, com intensidades cada vez mais profundas. É muito legal, né? Eu espero que tenha ficado claro para você, que nessa mini aula rapidinha você tenha conseguido captar e entender como é que a gente pode dizer essa pequena frase em hebraico. Eu tenho certeza, tanto para fazer pergunta quanto para eu afirmar que eu tenho certeza. Então, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo de hebraico. Shalom!